ao vivo aí. Aí tu traz o teu coisa pra cá, o teu Instagram. O meu? Boa noite. Vai chamar ele. Certo. Oi, gente! Boa noite, Brasil! Estamos ao vivo, eu e Josi, no LinkedIn, no Instagram, porque hoje deu bom, Josi. Eba! Hoje foi o dia, Josi. Estamos ao vivo no LinkedIn e no Instagram, então você pode nos acompanhar, né, nas duas redes, tá certo, gente? Então hoje a gente vai estar aqui conversando, né, Josi, para a gente se apresentar. Principalmente, né, Josi, para as pessoas que a gente não nos conhece. Boa noite, Josi, se apresente, fale um pouquinho de você, para que todo mundo possa lhe conhecer. Então, gente, boa noite, né? Então, nesse é o nosso segundo encontro, né, Cris? Ontem a gente conseguiu fazer só aqui pelo Instagram, mas hoje a gente está conseguindo nas duas plataformas. Sejam todos bem-vindos, tá? Esse momento. Meu nome é Joseline, para quem não me conhece, eu sou psicóloga de formação, atuo no RH há uns 4 anos, mais ou menos. Dentro do RH, eu passei ali dentro dos subsistemas, né? Fui recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, DHO, então eu consegui passear. Fiz também transição de carreira, né? Eu era da área administrativa, e aí fiz transição de carreira para o RH. E isso também acabou me motivando a participar desse momento tão especial. Afinal de contas, a gente está conversando com quem está iniciando a carreira de RH, com quem está tendo dificuldade ali. E é a mesma dificuldade que quem está em transição também encontra. Então, a gente tem muita coisa bacana para passar para vocês. Hoje é o nosso segundo encontro. Amanhã a gente finaliza aqui e espero que seja bem proveitoso para todo mundo. Tá bom? Sejam bem-vindos. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Cris Sampaio, né? Atuo na área de recursos humanos há mais de 12 anos e trabalho com esse trabalho de mentoria de carreira, orientação profissional, realmente há muito tempo, né? Então, hoje a gente está separando esse material muito, porque muitas pessoas procuram a gente, né, Josi, falando dessa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, principalmente na área de recursos humanos, né? Muitas pessoas conseguem se formar, mas não tem a porta, né, a primeira porta de entrada para ingressar no mercado de trabalho. Tem muita dificuldade para ingressar no mercado de trabalho, né, para atuar na área que deseja, como também para crescer, né? Então, para ajudar vocês que estão nesse momento da carreira, a gente vai trazer muitas informações, porque a nossa segunda aula fala sobre competências profissionais para quem quer atuar na área de recursos humanos, né? Então, boa noite para todo mundo que está chegando aqui no Instagram. Manu, a Thay, a Sheila, a Kellen, né, a Nara. Então, todo mundo que está chegando aqui, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês são convidados a participarem. Nas dúvidas, tá? Coloquem as perguntas de vocês, que a gente está tentando aqui acompanhar os dois. Tá? Hoje a gente está aqui olhando, eu estou mudando um pouquinho minha posição, porque eu estou tentando acompanhar aqui o Instagram do computador e o LinkedIn, né? Então, a gente está se adaptando aqui a essas novas tecnologias, mas vai dar super certo, né, Josi? Está tudo dominado. Uhum.
E aí a gente vai começar, tá certo, gente? Tá, mas aí para quem não teve ontem aqui com a gente, né, e tá tendo a oportunidade desse ser o nosso primeiro encontro, vamos só recapitular rapidamente o que foi que a gente viu ontem, né? Então, ontem a gente apresentou aí o RH, o cenário de RH, né, de fato. Ontem também nós falamos das expectativas que as empresas têm com relação à atuação de nós, né, da área de RH. Nós falamos também um pouco dos desafios, né, de fato, que a gente encontra nessa atuação. Demos ali algumas dicas também para quem está iniciando na área, para quem está tendo esse primeiro contato com a área de RH, para quem está saindo aí da faculdade, para quem está querendo fazer transição de carreira. Então, ontem a gente também deu algumas dicas aqui para ajudar vocês aí nesse primeiro momento aí com o RH, nesse primeiro contato com o RH, tá? E assim, já adianto, é uma área promissora, né? Uma área bem interessante. Ontem a gente falou uma coisa que é bastante interessante, né? Hoje o RH não existe mais a menina do RH ou o menino do RH, isso já passou. Né? Há muito tempo atrás nós éramos vistos simplesmente como pessoas que estavam ali em um departamento, se acontecesse um problema ou outro, nós éramos acionados, né, para resolver, ou o tratamento do DP, né? Porque a gente falou ontem também que os dois setores eles acabam ali caminhando junto, né? Um cuida da gestão de pessoas e outro cuida da gestão do benefício das pessoas. Então a gente está ali o tempo todo trabalhando junto, tá? E aí ontem a gente falou que o cenário atual não é mais assim, gente. Está se desenhando de outra forma, está solicitando de nós mais conhecimento, uma visão mais estratégica sobre o RH. Hoje a atuação de RH ela saiu um pouco do operacional e hoje ela está mesmo junto com a liderança, junto com a gerência, junto com as diretorias, né? As tomadas de decisões mais estratégicas da empresa, o RH está lá se posicionando, enfim, então a gente leva aí essa visão um pouco mais humanizada, né? De fato, não é à toa que a gente chama de RH, né? Que são os recursos humanos, e aí a gente leva essa visão mais humanizada para dentro dos processos, para dentro dos resultados. Então, de fato, hoje é uma área que é bastante interessante e requer da gente muita atualização, né, Cris? Exatamente, gente. Então, a gente teve nosso bate-papo de ontem foi maravilhoso, né? A gente falou muito, interagiu bastante com as pessoas, né, na rede que estava com a gente, acompanhando. Divulgamos o material ontem no nosso grupo de WhatsApp, o Workshop Ativa RH, um grupo específico, né, para a gente ficar trocando informações, network, e para ajudar, de fato, as pessoas a atuarem na área de recursos humanos, fortalecer essa conexão. Então, se você não faz parte ainda, depois coloque aqui, eu quero, para eu enviar o link para você, né, e você poder fazer parte desse grupo que está crescendo a cada dia mais, né, Josi? E fortalecendo muito essa conexão, né, para ajudar a gente realmente nessa atuação do recursos humanos. Então, para começar, vamos começar a divulgar, né, aqui a compartilhar com vocês o nosso material da aula 2, né, falando sobre competências dos profissionais de recursos humanos. Né? Como a Josi falou, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. Né? Ontem a gente falou muito sobre as possibilidades, como o mercado vem crescendo, trouxemos muitos indicadores, né, sobre as expectativas e as possibilidades que o recursos humanos pode nos oferecer, tanto de atuação, né, como crescimento pessoal e profissional. Então, é um mercado realmente que vale a pena investir, né? Mas a gente sabe também que as pessoas têm dificuldade de ingressar. E é algo que faz um pouco estranho, né, Josi? Imaginar que é um mercado que está crescendo, mas ainda existe muita dificuldade para ingressar. Então, por quê, né, Josi? O que é que está faltando nessas pessoas? Quais são as competências que estão faltando para poder realmente abrir a primeira porta, né, Josi? Exatamente. E aí, por isso que hoje o nosso encontro a gente vai falar sobre a questão do desenvolvimento das competências, do desenvolvimento das habilidades. E aí a gente começa aqui com uma pergunta para a gente refletir um pouco, né? Se a definição do papel do RH, a definição das competências e das habilidades que um profissional precisa na área de RH, se isso é importante ou isso limita a atuação. Então, a gente joga já essa perguntinha aqui para a gente poder pensar sobre. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa assim, todo profissional, ele tem um perfil, né? Dentro desse perfil, a gente vê as competências, né? Quais são as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais, e nós também temos a definição do papel daquele profissional.
tá? E na área de RH, né, Cris, não é diferente. O nosso papel, ele é um papel já pré-definido e ele não limita a nossa atuação. Porque, ao mesmo tempo que ele é um papel pré-definido, nós também temos essa liberdade, já que a gente está dentro da estratégia de uma empresa, nós temos essa liberdade de atuar, né, de moldar processos, adquirir novas habilidades, inclusive junto com os próprios gestores, né, definir essa habilidade. Ontem a gente entendeu que era ok para essa função, mas o processo, aqui no decorrer do processo, eu estou tendo outro entendimento. E aí a gente vai moldando, né, essas habilidades, essas competências de acordo com as necessidades da função, da empresa. E com o profissional, com nós, profissional de RH, não é diferente. Então, existem sim habilidades que são necessárias, são habilidades básicas para a gente entrar aí na área de RH, tá? Não é que isso limita a nossa atuação, de forma nenhuma, mas são habilidades que são essenciais aí para a nossa atuação. Verdade. Até porque quando a gente pensa no papel de RH, né, a gente tem que entender realmente, para a gente definir, né, o que de fato o RH pode contribuir para a empresa, né? E a gente entender também que o papel do RH, como a gente colocou aí, tem a questão dos papéis e das atividades, para a gente poder entender de fato quais são as competências necessárias, né? Então, o RH hoje, gente, pode atuar de forma generalista, que vai exigir uma competência, muito mais competências do profissional, mas de forma também específica, que vai exigir outros tipos de competências, né? Então, quando a gente pensa no RH, é importante, né, Josi, pensar que cada empresa tem uma necessidade específica, né? E o RH tem que se moldar às necessidades do negócio para que ele possa realmente, de fato, contribuir e gerar valor para aquele negócio, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber que as práticas do RH têm que ser muito específicas, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender a realidade da empresa, né? Então, assim, não é um Ctrl-V, Ctrl-C, nenhuma prática, né, uma boa prática numa empresa vai funcionar na outra, a forma de atuar do RH numa empresa não vai ser igual na outra, né? Então, assim, os profissionais de RH têm que saber se adaptar, se moldar e entender, né? Então, acho que uma das principais perguntas, Jô, quando a gente está pensando no papel do RH, qual é, de fato, o que é que você pode contribuir para a empresa? O que é que o RH pode fazer para contribuir para a empresa, né? E aí a gente vai ter que entender que o nosso papel tem que ser alinhado à missão, visão e valores da empresa, né? Se a gente está querendo gerar valor, o que é que a gente, de fato, pode ajudar no negócio da empresa? E moldar o nosso papel para que esteja alinhado, de fato, às necessidades, né, a busca que a empresa tem naquele momento, né? Então, a gente pensar que a minha atuação de RH tem que estar muito alinhado com o negócio da empresa e saber que cada empresa tem uma atuação diferente. Exige dos RHs um foco diferente, né, Josi? Exatamente. Até porque, Cris, a própria demanda, né? O perfil, a gente falando, por exemplo, o perfil de uma empresa, sei lá, do comércio é um perfil, o perfil da indústria é um outro perfil. Então, por que a gente tem que moldar? Porque nós estamos a serviço da empresa. E cada empresa tem um perfil diferente. Então, a gente, de fato, não tem como a gente aplicar o Ctrl-C, Ctrl-V, como a Cris falou, porque são realidades completamente diferentes. Então, a gente acaba entrando nessas empresas, entendendo qual é o perfil, quais são as atividades, quais são as principais demandas, e nós vamos nos moldando aquele perfil da empresa. De fato, o Ctrl-C e Ctrl-V não tem como, não funciona. Até porque, Josi, eu acho que uma das questões, né, que o RH precisa ter essa sensibilidade é para saber, de fato, o que é prioridade. Quais são as atividades que eu vou conseguir desempenhar naquela empresa? Né? Porque, às vezes, o RH quer ser muito generalista e quer atuar de forma em todos os subsistemas, mas não dá continuidade, né? E acaba errando, começando um projeto sem dar retorno para os funcionários, começa o projeto e não dá continuidade, né? Então, você tem muitas ideias, muitas atividades, mas não tem braço suficiente, né? Então, assim, depende do tamanho da equipe, quantos profissionais tem, a demanda, a quantidade de funcionários. Então, a gente tem que ter muita clareza para entender, de fato, o que é que a gente pode fazer. Às vezes, o básico bem feito hoje é um grande diferencial, né, Josi, que a gente pode se destacar realmente no mercado de trabalho. Exatamente. E aí, assim, quando você acaba pensando muito, criando muitos projetos e você não tem braço para dar continuidade,
nós, enquanto área de RH, acabamos perdendo a credibilidade, né, diante dos colaboradores, porque as expectativas elas foram criadas. Não, o RH agora vem, tem projeto X, projeto Y, a gente acaba apresentando isso, apresentando novas políticas, e aí como a gente não consegue dar continuidade, a gente acaba perdendo aí credibilidade dentro da organização. Então, mais uma vez, o que a Cris falou faz total sentido. Garantir o básico bem feito, né? Aquilo que realmente é ter certeza e ter muita clareza naquilo que precisa ser feito e fazer. E aí os projetos, né? Enfim, o que aparecer a mais, vai avaliando, vai estudando. Também não adianta colocar a cabeça, porque eu sempre falo, né, Cris? A cabeça da RH é muito fértil, é uma terra muito fértil, né? A gente fica querendo resolver tudo ao mesmo tempo, a gente fica querendo criar muita coisa, a gente fica. E aí a gente acaba, nesse meio tempo, a gente acaba se atropelando e aí acaba não fazendo nenhuma coisa ou outra. Então a gente foca no básico, naquilo que de fato precisa ser feito, e aí a gente vai implantando um projeto, implantando uma política, mas no seu tempo e também com muita cautela para a gente não perder essa credibilidade. Que, inclusive, Cris, vale ressaltar que foi árdua, viu? Não foi fácil. Hoje o RH está em um patamar diferente dentro das empresas. Hoje o RH, ele de fato ele é visto como um departamento tão importante quanto os departamentos operacionais, quanto os outros departamentos. Então, a gente não pode perder isso, né? Ali com a atuação que a gente não consiga sustentar. Então, a gente garante o básico bem feito e vai implantando os projetos aos poucos. Exatamente, né? Porque como a gente está colocando aqui, para a gente definir o papel do RH, as atividades, a gente tem que realmente focar nas competências, né, que são necessárias. Isso vai fazer com que a gente entenda, né, e mapeie quais são as nossas competências que a gente precisa desenvolver para ser um RH diferenciado e conseguir o nosso espaço no mercado de trabalho, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, são muitas competências que a gente volta na nossa cabeça, né, Josi? Porque realmente a nossa atuação como RH é ficar entre esse desenho está muito claro aqui, né, gente, sobre essa competência. São pessoas e negócio, né? Então, e o RH está nesse funil aí, né? O funil onde vai encontrar as pessoas, o capital humano, né? E alinhar com o negócio, porque de fato é esse nosso grande diferencial, né? Então, assim, esse slide aqui que a gente trouxe é um slide muito rico, com muitas informações, né, que realmente traz muitos insights e reflexões, definindo bem um pouco do todo, né, do RH, o papel do RH, as atividades do RH e o sentido que o RH tem para o negócio, né, Josi? Cris, o pessoal tá falando aqui no chat que o teu áudio tá baixo. Vamos ver se melhora. Vocês estão melhorando? Melhorou agora, gente? Inclusive o meu também tá baixo. Tem como aumentar? O teu tá baixo. Tá baixo? Deixa eu ver se tem como aumentar. Não. Fica perto. Então, vou colocar aqui. O microfone tá melhorando agora, gente? As pessoas aí no Instagram, dá um like aqui para saber se tá tudo ok. Tá um pouco? Melhorou? A Luana colocou aqui que o áudio estava baixo mesmo. Né, gente? Então, agora deu uma melhorada, gente? Com o áudio assim, com o microfone. Deu uma melhorada. Obrigada, viu, Luana, pela dica. E é isso, gente. O ao vivo a gente vai se adaptando, né? E a gente vai. E a interação é importante mesmo, tá? Mandem as dúvidas de vocês, o que é que vocês estão achando, né, da live, das informações que nós estamos trazendo para vocês, tanto no Instagram como no LinkedIn, tá, gente? Compartilhem realmente um pouco da vivência de vocês. Quais são as dificuldades? Qual desses papéis aqui que a gente está compartilhando com vocês, né, nesse slide faz sentido? Não faz sentido? Tá alinhado com o mercado de trabalho? Está alinhado com a visão que vocês têm do profissional de RH, né, atuando nesse momento, tá certo? A gente voltar um pouquinho lá para o slide agora. Tá, perfeito. Né? E aí, para a gente realmente tratar um pouco de cada espaço desse, né, Josi? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o profissionalismo do RH, essa união, né, que o RH tem de mediar o negócio e as pessoas para alinhar de fato, porque as pessoas, os melhores talentos, possam trazer os melhores resultados, né? E a gente passa por esses 3 espaços do RH, né, que são 3 fatores: relacionamentos, sistemas e processos e capacitação da organização, né? Quais são as capacitações que a gente precisa?
né? Então, assim, hoje eu vejo que, de fato, o RH, essa parte do relacionamento, é o nosso grande diferencial, né, Josi? Ontem Sim. a gente falou um pouquinho dos erros do RH, e um dos maiores erros é o RH que não consegue se relacionar, né? Não consegue ter match com os outros colaboradores e não é parceiro, de fato, do negócio. Uhum. Exatamente. E aí, Cris, eu acho que vale a gente ressaltar a importância que a gente tem no RH, aí no gráfico, né, que a gente está trazendo aí para todo mundo, o RH é justamente quem faz ali, é como se nós fizéssemos a liga, né? Nós cuidamos dos interesses das pessoas, porque no fim das contas a gente cuida também da parte de desenvolvimento do colaborador e a gente cuida dos interesses da empresa. Então é como se literalmente a gente ficasse ali pegando nas duas mãos e aí fizesse aí essa liga e caminhássemos junto para o objetivo da empresa e das pessoas, né? Porque quando a gente pensa, mas a gente trabalha em uma empresa, é obviamente que a empresa tem a sua cultura, tem a sua missão, tem a sua visão, tem os seus valores, né? Quando a gente fala de visão, é para onde a empresa quer ir. Daqui a um tempo, né? Aliás, quando a gente fala em visão, né? Para onde a empresa quer ir, os valores é como eu vou alcançar aí essa missão, mas mais do que isso, e aí a gente acaba esquecendo um pouco de olhar para a gente, tá? E para mim, né? Qual é o valor que isso agrega em mim? Né? Qual é a colaboração? Eu estou colaborando com a empresa, mas como é que a empresa está colaborando para a minha carreira, para o meu crescimento profissional? E aí a gente fica ali, de fato, fazendo aí essa liga entre o colaborador e a empresa. E quando a gente pensa nisso, né, o relacionamento é a base de todo o processo do RH, né? Então, assim, a base da pirâmide é justamente o RH ser um ativista confiável, né? Uma das competências no perfil do comportamental do RH é transmitir confiança, né? Sabe, esse elo de conexão com os profissionais Isso. só vai acontecer se de fato eles confiarem no RH, se de fato verem o RH como uma parceria, né, que eles podem contar, que eles podem desabafar, que eles podem falar um pouco das angústias, né, das necessidades e de como a gente pode estar alinhando, ter esse ouvido realmente ativo, né, essa escuta ativa, para a gente poder estar alinhando e criar essa conexão cada vez mais, né, Josi? Uma das características fundamentais, eu acho, é criar essa confiança. E, Josi, o que é que você diria para os novos profissionais que estão chegando agora, né? Dicas de como criar esse relacionamento forte com os colaboradores e com a empresa como um todo, né? Uhum. Tá. Assim, eu acredito que o que a gente pode deixar assim de principal dica, eu acho que inclusive a gente falou até um pouco ontem, né, sobre isso, é você conhecer, é desafiador, né? Mas é você não conhecer, mas você se colocar à disposição das pessoas. É você dizer, olha, o RH está aqui para servir. É para servir a empresa, é para servir os colaboradores. E aí, quando você se colocar à disposição, e aí, assim, esse se colocar à disposição é com atitudes, né, gente? Também não adianta a gente, olha, eu estou à sua disposição. Se você precisar, você me liga, RH de portas abertas e tal. Se a gente fizer isso só na teoria e na prática, de fato, ele encontrar um RH que está de cara fechada, um RH que diz que não tem tempo para nada, um RH que não consegue se organizar para atender os processos e atender as demandas da pessoa, não tem como. A gente acaba, mais uma vez, caindo e perdendo a nossa credibilidade. Então, é de fato você se colocar à disposição, não só na teoria, mas, sobretudo, na prática. E eu acho que vale a gente voltar à frase que ontem a gente falou, Cris, que me marcou muito, o RH tem que gostar de gente. É gente que gosta de gente. E gente que gosta quando tá tudo bem, quando as coisas não estão tão boas assim, quando as pessoas estão chorando, quando elas estão tristes, quando elas estão aborrecidas, quando elas estão felizes, quando você está promovendo. Então, você tem que, de fato, gostar de gente, mas isso não adianta a gente trabalhar ali na linha da teoria, né? Tem que ser, de fato, na prática. E aí, quando você se coloca, né, e esse RH de portas abertas, e de fato isso acontece na prática, você vai ganhando mais credibilidade do teu colaborador. Isso. Né? A Elisandra está colocando aqui, Josi, né, uma observação muito importante. Né? É interessante notar como o papel do RH evoluiu de uma função puramente administrativa para uma área estratégica. Né? Eu acho que é muito isso, sabe, Eli? De a gente ter essa visão que o RH é essa liga, né, como a gente colocou aqui, entre pessoas e negócios, e para estar alinhada ao negócio, a gente tem que conhecer do negócio e servir o negócio, como a Josi colocou aqui, né? E servir o negócio é justamente isso. Como eu posso desenvolver os talentos,
né, para que eles estejam alinhados ao objetivo, né, o resultado que o negócio deseja alcançar. Então, o RH tem que ter essa sensibilidade, essa esperteza, né, de entender de fato para onde a empresa está indo, o que é que os profissionais precisam desenvolver para chegar lá, quais são os treinamentos que a gente precisa oferecer, né, quais são os conhecimentos, quais são os comportamentos, quais são as orientações que a operação precisa ter. Então, para que o RH possa oferecer isso, a gente tem que ter essa sensibilidade muito grande, né? E isso que a Josi colocou é muito importante, porque, de fato, quando o RH está disponível a servir, né, está disponível até as conversas fáceis e difíceis, né, Josi? Né, e saber lidar com os momentos difíceis é muito importante para você realmente ser um RH que marca, né, que, de fato, contribui para o resultado da empresa. Uhum. E aí, Cris, vale ressaltar que você só consegue dar esse direcionamento para o colaborador, no sentido de que, olha, você precisa de treinamento X, você precisa de treinamento Y, se você entender do negócio e entender das necessidades. Se você não entender, você de repente está dando uma orientação para o colaborador aqui e a necessidade da empresa é essa. Então, a tua visão, ela tem que estar muito alinhada. Ah, mas é uma empresa que, sei lá, que trabalha com produtos X, que o acesso é difícil. Coloca teu jaleco, coloca a tua bota, coloca a tua luva, coloca teu EPI, coloca o que precisar e vai conhecer a tua operação. Verdade. Né? Sai da sala e, de fato, vai conhecer as pessoas, com quem você vai trabalhar, quais são as necessidades, quais são as dificuldades do dia a dia, né? O que faz a diferença para elas, o que é que elas estão precisando. Né? Então, o RH ter esse olhar diferenciado, ser esse ativista confiável, né? É uma construção diária, não é algo que você faz da noite para o dia, né, Josi? Ninguém conquista. E essa confiança da noite para o dia é algo que você vai aos pouquinhos, conquistando de cada colaborador, ter essa sensibilidade que cada colaborador é um jeito, né? E se comunica de uma forma diferente, tem necessidades de formas diferentes, saber lidar com a diferença é algo que o RH, uma das competências que o RH precisa ter para ser estratégico, como a Elisandra colocou, né? Então, isso é uma das competências que a gente precisa desenvolver para que a gente possa chegar no próximo nível que tem no slide, né? Uhum. Saindo da parte de relacionamento, que é saindo dessa base da pirâmide, volta lá o nosso apoio aqui, acabou passando. Divulga, bota aí alto para eu ver, por favor. Gente, hoje vou agradecer a contribuição, tá? Do ajudante aqui, Rodrigo Seixas, todo disponível, ajudou a gente a montar essa live com todos esses equipamentos e slides, né? Mas aí tem esses probleminhas que a gente vai melhorando, tá? Para receber aumento, viu? Então, essa parte dos sistemas e processos, né, que tem na segunda base da pirâmide, que é ser o executor operacional, mas também ser aliado aos negócios, né? E o RH tem que fazer essa união, né, de avançando no nosso papel, nas nossas atividades, ter exatamente saber o que é que a gente precisa executar da melhor forma possível para ficar alinhado ao negócio e ser estratégico, né? E conseguir realmente conquistar o nosso espaço na mesa das decisões, porque o RH lutou muito para conseguir esse espaço, né, Josi? Mas o que fazer depois, né? Então, assim, qual é a atitude que esperam da gente? Quer beber uma aguinha, Josi? Filha, pega uma aguinha. Gente, enquanto a Josi bebe uma aguinha aqui, né? O Rodrigo aqui está perguntando aumenta a morte primeiro, precisa o RH ter essa sensibilidade, né, de escutativa, e te guarda essa demanda para depois, tá? Então, gente, quem gostaria de fazer mais alguma pergunta, né, interage aqui tanto no Instagram como no LinkedIn, tá certo? Para a gente ir acompanhando, né? E a gente realmente interagindo, né? O que é que vocês estão achando da live, das informações, né? O que é que vocês acham de fato do papel do RH, das competências que são necessárias para quem quer ingressar e crescer, né? Então, a gente tem essa visão um pouco aqui do papel do RH, das competências, e vamos falar agora um pouquinho do aliado do negócio. A Luana está colocando aqui, Josi, sou analista, quero muito aprender outras atividades, porém sinto que a minha liderança barra e isso está me causando desmotivação.
né? Então, assim, ser aliado do negócio, a gente precisa ter esse espaço de crescimento, né, Josi? Então, como atuar nessa dificuldade? Uhum. É a Luana, né? Isso. Assim, Luana, o que a gente vem percebendo com relação à atuação de RH, assim, no mercado de trabalho, é que, de fato, hoje nós temos essa abertura e as próprias empresas, elas exigem da gente isso, tá? Mas, assim, de fato, ainda é um processo. Ontem nós falamos que hoje o RH é um RH mais estratégico e, graças a Deus, né, que hoje a gente está aí caminhando, mas ainda é um processo, né? Então, existe de fato algumas lideranças que não estão alinhadas, existem algumas empresas que ainda não estão alinhadas com esse novo movimento, né, do próprio mercado de trabalho, né? Nós falamos aqui, por exemplo, mais cedo, que sobre a questão da cultura organizacional. E muitas das vezes isso é cultural. A minha dica é você perceber se a tua empresa culturalmente, tá? Se a tua empresa culturalmente, ela tem essa abertura, ela dá essa liberdade para os colaboradores criarem ou não, é uma cultura um pouco mais engessada. Então, primeiro você deve avaliar se isso é uma questão cultural, porque se for uma questão cultural, de fato, ela é um pouco mais complicado, né, da gente trabalhar, porque quando a cultura ela já é estabelecida, nós, né, enquanto colaboradores, independente de quais áreas, a gente vai se adequando à cultura da empresa. Tá? Então, se hoje, de fato, esse engessamento ele existe dentro da empresa que você trabalha, você realmente precisa avaliar, né? Avalie junto com a tua própria liderança. Hoje, nós temos muitos encontros nas áreas de RH, tá todo mundo meio que conectado, né, Cris? A gente acaba conhecendo muita gente, a gente percebe que é um movimento muito forte, que vem realmente crescendo muito, né? As empresas estão olhando para esse profissional da área de RH com outro olhar, né? E estão dando essa liberdade para a gente poder trabalhar, criar, apresentar projetos, inovar. Existe, de fato, aí essa abertura. Não é a realidade de todas as empresas, e aí você precisa realmente avaliar, junto com a tua liderança, se isso é uma questão cultural da empresa, isso está sendo avaliado, é possível de mudança ou não. De fato, você precisa avaliar aí a tua empresa, né? Isso que a Josi falou, Luana, é muito importante, né? Porque, de fato, a gente sabe que existe líderes e líderes, né, Josi? E essa questão cultural realmente influencia bastante, né, na nossa atuação, né, profissional. Então, assim, quando a gente pensa que, de fato, a gente incentiva cada vez mais as pessoas a quererem aprender, incentiva o aprendizado contínuo, né? Infelizmente, algumas pessoas, durante a nossa carreira, vão nos apoiar e outras nem tanto, né? Uhum. Mas aquilo, como a gente estava conversando, de ter as conversas difíceis, né? Então, assim, eu acho que hoje um bom líder tem que estar disponível também a receber feedbacks, porém, nem todos estão, né? Isso é importante a gente saber. Sim. Né? O ideal é que todo mundo esteja aberto a receber e dar feedbacks, né? Então, assim, se você tiver essa abertura, é importante conversar, né? Alinhar suas expectativas, porque eu acho que a gente realmente tem que alinhar nossas expectativas, sabe? Com nosso time, com o nosso mentor, com o nosso gerente, né? De saber realmente eu quero dar um passo, eu quero aprender. Eu vejo que a empresa pode me dar esse espaço de aprendizado, porque de fato hoje a experiência nos ensina muito mais, né? Assim, é muito importante ter a teoria, mas é na experiência, é no dia a dia que de fato a gente aprende a se destacar e ser um profissional diferenciado, né? Mas eu acho, Luana, que a gente tem que ter essa visão que é para além, né, da empresa, né? Então, assim, não desista, né? Busque conhecimento, né? Hoje em dia você tem muitas informações. Você está aqui hoje já mostra que você está realmente desejando crescer, né? E esse espaço aqui é de fato para a gente poder buscar esses profissionais que querem ingressar e crescer também na área de RH. RH tem muitas possibilidades. Né? Você vai encontrar líderes que estão disponíveis e dispostos a lhe ajudar nesse crescimento e outros nem tanto. Porém, isso tem que ser independente de quem você estiver no time. Né? Então, busque, cuide do seu CPF, cuide do seu conhecimento. Né? Invista em cursos. Hoje a internet tem muitos cursos. Invista em leitura, em treinamento. Mas, se possível, busque essa conversa. Né? Chame a pessoa para conversar. Diga que você está precisando alinhar suas expectativas, o que é que a gente pode crescer, o que você está precisando, qual é o seu desejo. E aí, a líder, se tiver realmente disponível, se for um momento ideal, eu acredito que ela vai alinhar com você, né,
esse espaço para que você possa crescer. Mas, com certeza, uma conversa franca, né, no momento adequado, vai lhe ajudar bastante, né? E a Alessandra colocou aqui, nem as lideranças foram preparadas para os parceiros de negócios. São paradigmas que, aos poucos, vamos quebrar. Isso é verdade, viu, Eli? Né, Josi? Eu acho que a gente vê muito isso na atuação no mercado de trabalho, a gente recebe muito feedback de colegas da profissão falando sobre isso. Existem, sim, tá, gente? Isso é importante falar, tá? Que o RH também não é 100%, né? Existem, sim, pessoas que precisam ser desenvolvidas, existem, sim, gerentes e líderes de RH que precisam crescer, né? E aprender a apoiar o time de RH. Às vezes a gente trabalha pensando muito em servir a operação, mas esquece de cuidar da gente, né, Josi? Cuidar do time, apoiar, estar junto. E isso é um paradigma, Alessandra, que as pessoas precisam virar a chave. Né, Josi? O que é que você acha? Né? Uma dica que a gente pode dar para esse tipo de pessoa? Cris, assim, né? O que a gente pode falar é o seguinte, né? Você falou aí da questão de ter uma conversa franca, e mais do que isso, né? A Luana. Luana está aqui, está adquirindo conhecimento. Eu acredito que, de fato, uma conversa franca, você articular bem isso, porque às vezes a gente acaba falando com o nosso líder e a gente vai lá, apresenta um problema, apresenta uma situação, e aí a gente não articula isso no sentido de que, olha, vamos fazer dessa forma, leva tudo muito bem articulado. Olha, eu acredito que se a gente fizer isso, a gente vai atingir o resultado X, o resultado Z, se propõe a testar. Então, eu acredito que você articulando muito bem isso, você levando já uma proposta pré-pronta, né? Cris falou aqui que hoje conhecimento tem aí em todos os canais que você possa imaginar, então, e o conhecimento, mais uma vez, de fato, ele liberta a gente. Então, é você se munir do máximo de informações, articular bem essa conversa. A gente está falando aqui hoje, por exemplo, né, nós falamos na live passada, estamos falando hoje também, né, que é um mercado que está se abrindo, é um setor extremamente estratégico. Hoje as empresas, eles enxergam o RH tão importante quanto os demais setores. É um setor que está na tomada de decisão, de fato. E aí você levando esses dados, você levando essas informações, você articulando bem ali essa tua comunicação, sem dúvidas, se isso não for cultural, se não for uma cultura tão engessada, eu acredito que você vai plantar ali, pelo menos ali uma sementinha, para as pessoas começarem a pensar sobre essa possibilidade aí de liberdade de criação e de atuação. Eu acredito que a gente também tem que entender que as lideranças têm que estar prontas, né? Para entender e conhecer as expectativas do seu time. Né? Quais são os desejos que as pessoas têm, né? A vontade que ela tem, qual é a área que ela deseja atuar. Né? Às vezes a pessoa está como analista de RS, mas quer aprender mais sobre TID, né? E dar essa possibilidade vai fazer com que a pessoa se motive mais, né? Se engaje mais e tenha realmente mais compromisso com a empresa. Então, eu acho que quando o líder tem essa sensibilidade, né, como a Alessandra colocou aqui, de ser realmente parceiro do negócio e parceiro do seu time, né, eu acho que a gente tem que incentivar mesmo, a gente como RH, que todo mundo cresça, que os profissionais cresçam, né, criar essa conexão, porque eu acho que o RH precisa fortalecer cada vez mais uma conexão, de trocar informações, de dar dicas para os outros profissionais, né, de trocar as boas práticas. Eu estou fazendo assim na minha empresa, deu certo, eu vi um contato, eu vi um profissional que topou fazer uma parceria comigo, eu acho que ele pode fazer uma parceria com você também. Né? Eu acho que o RH tem que ter mais essa atitude, né, de fortalecendo realmente nossos laços e promovendo mais esse crescimento do time mesmo de RH. Eu acho que a gente tem que buscar mudar esses paradigmas e fortalecer que as pessoas entendam que a gente precisa se unir, né? Que eu incentivar que o outro cresça não quer dizer que ele vai ocupar o meu espaço, porque a gente já viu ontem, né, Josi, que o mercado está crescendo e tem espaço para todo mundo. E aí você tem um compromisso com a sua carreira, né? E eu acho que antes de você ter um compromisso com a empresa, com o teu gestor, né, com as pessoas que trabalham com você, antes de tudo isso, você tem um compromisso com a tua carreira, firmado com você. E aí é você não deixar essas situações que acontecem, de fato, atrapalhar ali a tua ascensão profissional, a tua carreira, né? Porque eu acho que antes dos outros vem esse compromisso que você tem com você. E aí, a gente dando andamento aqui nas competências, né? Agora a gente vai falar sobre a comunicação, né, Josi? Isso que a gente está falando aqui, né? O que a Luana falou da importância da comunicação, de a gente alinhar,
né, de fato, as nossas expectativas, e a comunicação é isso, gente. Quanto mais a gente for claro e assertivo, né, mais fácil mais fácil a gente vai conseguir atender as nossas expectativas e as expectativas também dos nossos colaboradores, do nosso time, né, Josi? Sim. E aí, assim, a comunicação, ela é um problema generalizado, né, Cris? A falta de comunicação ou uma comunicação exagerada, de fato, acaba atrapalhando tudo. É um problema hoje, né? Uma das habilidades, uma das competências que nós, enquanto RH, nós precisamos estar muito bem alinhados, a gente precisa, né, estudar muito, mas não só hoje, dentro da empresa que a gente atua, a gente acaba dando muito treinamento com relação a essa competência, né, que é a comunicação. Por quê? Porque a gente sente que isso é uma dificuldade muito grande. Então, nós, enquanto profissional de RH, para a gente enxergar essa deficiência da empresa, essa deficiência das pessoas, e aí a gente até sugerir esse desenvolvimento, a gente precisa estar muito bem. Então, a gente precisa ter esse autoinvestimento e a gente ter esse investimento com relação ao nosso conhecimento, né? E aí nós temos dois tipos de comunicação que são, assim, tem vários tipos de comunicação, né? Mas no geral nós temos dois que nós utilizamos mais dentro do ambiente corporativo. Nós temos a comunicação escrita, que é os temidos e-mails, as temidas caixa altas, né, Cris? Sim, WhatsApp hoje, que as pessoas utilizam muito, né, Josi, como ferramenta de trabalho, e que gera muito problema e mal entendido. Exatamente. E aí nós temos a comunicação escrita e aí nós temos a comunicação verbal. Mas aí a gente vai falar, vamos iniciar aqui falando um pouco sobre a questão da comunicação escrita. Se eu puder dar uma dica, já começando aqui dando dica, né? A gente vem o tempo todo voltando, quanto é importante você conhecer o perfil das pessoas da empresa que você trabalha. Você tem que considerar nível de escolaridade. Isso é muito importante. É muito importante. Você não vai usar uma linguagem extremamente formal, uma linguagem extremamente técnica, se você está trabalhando em um ambiente com pessoas de ensino médio, de ensino fundamental. Por isso que, de fato, você tem... E aí, mais uma vez, o RH naquele movimento de se moldar de acordo com as necessidades da empresa. Então, nós estamos o tempo todo cuidando das pessoas. Então, a gente tem que entender qual é o perfil que a gente está inserido, qual é o perfil, qual é o nível de escolaridade. Eu não posso passar um e-mail, eu não posso passar uma mensagem para uma pessoa, né, onde eu utilizo muitos termos técnico. Por quê? Porque eu sei que eu não vou conseguir me comunicar. Vai haver, naturalmente, falha nessa comunicação. Em contrapartida, quando eu tiver contato, independente de qual nível, tá? Se é um gerente, se é um diretor, se é um auxiliar, independente disso, os erros ortográficos são imperdoáveis para o profissional. Eu acredito que de todas as áreas, mas nós da área do RH, que trabalhamos com treinamento, que trabalhamos com recrutamento e seleção, que trabalhamos com carta oferta, enfim, com ficha, né, de documentos de colaboradores, enfim, preenchendo ficha. Então, assim, tem erros, gente, que de fato são inaceitáveis. Então, o profissional de RH que ele não tem uma boa escrita, que tem problemas de erro ortográfico, não tem credibilidade, tá? Então, essa é uma das falhas que, de fato... E é uma das coisas que a gente pode resolver, né, Josi? É só fazer uma pesquisazinha no Google, tá com dúvida na palavra, não sabe escrever direitinho, não sei se é com isso ou com essa, bota no Google, gente, pesquisa. É melhor pesquisar do que mandar errado, né? E eu acho que, assim, uma das dicas também é leia bastante. Quem lê consegue escrever melhor, né? Então, assim, invista em você, continue lendo, né? Mas tá com dúvida? Coloca no chat GPT, pede para revisar o texto que você está fazendo, revisar o documento, bota no Google, essa palavra está escrita certo ou não. Até o WhatsApp faz hoje correção automática, né? Mas ter esse cuidado é fundamental realmente para a sua imagem profissional, né? Sem dúvidas. E aí a gente separou uma última dica, né? Com relação a abreviar as palavras. Hoje a gente abrevia muito, né? O você virou o VC, o saudades virou SDS, beijos virou BJ.
e por aí vai. Então, a gente tem que entender que nós estamos dentro de um ambiente corporativo e esses vícios de linguagem, eles não são permitidos. Mais uma vez, independente de com quem você esteja falando, independente... mas é a minha amiga de departamento, é a minha colega de departamento. Gente, nós trabalhamos em empresa, é um ambiente corporativo, passível à auditoria. Tem gente que tem os e-mails auditados e não tem como, tá? Então, a gente sabe que no nosso dia a dia a gente acaba utilizando isso para ganhar tempo, né? O tal do VC, do beijos, enfim. Mas dentro do ambiente corporativo não é permitido. Isso compromete muito a nossa comunicação, compromete muito a credibilidade da mensagem que a gente está querendo passar. São erros que são passíveis de auditoria também. Então, existem todas essas questões que a gente precisa avaliar bem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação aos vícios ortográficos. Sim. E a comunicação verbal, né? Algo que a gente tem que ter um cuidado, uma atenção na hora de falar, tom de voz, a forma como a gente fala, né? Eu sei que às vezes a gente está muito ocupado, né? Às vezes a gente tem muita coisa na cabeça, às vezes a gente pode não acordar bem porque o RH também é gente, né? Olha só, né? As pessoas acham que o RH não tem dia ruim, mas a gente também tem um dia ruim, também está cheio de muitos problemas, né? Eu acho que quem trabalha com RH sabe que problema é o nosso sobrenome, né? O dia todo, toda hora, a todo momento. Porém, as pessoas esperam sempre que o RH seja, né, o profissional que tenha essa postura, essa forma de falar, né, que agregue as pessoas, a gente tem que ter esse cuidado, né, Josi, diariamente, a todo momento. Exatamente. E aí a tua comunicação verbal, ela tem que estar muito alinhada com os movimentos do corpo, né? Não adianta você falar que tá tudo bem, você dar uma virada de olho. Você passou 2 comunicações ali, as pessoas vão pensar, tá, gente, tá tudo bem ou não? Porque ela disse que estava tudo bem, mas virou o olho, né? Se fechou a informação. Ela não quis passar, porque eu senti que ela se fechou, né, com o corpo. Então, tem que haver aí, de fato, esse alinhamento na hora que eu vou me comunicar entre a minha comunicação verbal e os movimentos do meu corpo, né? Tom de voz, a gente sabe que tem muita gente, Cris, que tem um tom de voz muito alto, que fala alto, às vezes passam por dizer, Maria, eu achava que o fulano estava brigando, fala tão alto. Então, nós estamos no ambiente corporativo, então nós temos que ter muito cuidado com o tom de voz. Isso é comunicação. E aí, dependendo, você pode até gerar uma situação de conflito por um movimento brusco, né? Por um tom de voz que foi um pouco elevado, enfim. Então, tudo isso, na hora que você vai se comunicar, realmente você tem que ter muito cuidado. Verdade, principalmente se você for muito expressivo, né? E a outra competência também que a gente pode trazer aqui para vocês, né? Na verdade, cadê? A gente fala, essa questão do você entendeu, né, Josi? De você ter a escuta ativa. Né? Então, assim, às vezes a gente fala, né, mas o mais importante é saber de fato. A pessoa entendeu, né? Está alinhado. Foi claro, porque principalmente ontem estava falando aqui com a Dani, né, que a Dani está aqui com a gente também no Instagram, sobre o DP. Né? As pessoas têm muita dificuldade de entender a parte de DP. Então, às vezes a gente fala o que é óbvio para mim, né, e que é fácil para mim, mas não necessariamente é fácil para o outro. E muitas vezes a gente pode usar algum termo técnico que não seja claro e a pessoa de fato não vai entender. E aí, assim, não custa nada, né? Faz parte da comunicação você perguntar se você se fez ser entendida. Fulano, eu fui clara, né? Eu me fiz ser entendida, ficou alguma dúvida? Até porque para a comunicação tem que existir ali, no mínimo, 2 pessoas, né? Tem que haver ali um diálogo entre 2 pessoas. E só existe comunicação se houver um entendimento. Se não houver um entendimento, não houve a comunicação. Houve uma falha, houve uma quebra dessa comunicação. E aí, mais uma vez, eu sempre digo a mesma coisa, eu sempre estou repetindo. Tá, mas você está tendo cuidado, você está repetindo várias vezes, talvez você não esteja tendo o cuidado de perguntar, Sim. Fulano, você entendeu? De fato, tem pessoas que têm muita dificuldade. Fulano, você pode me dizer o que foi que você entendeu, para a gente poder alinhar isso e não ter dúvidas? Entende? Então, a gente tem que ter aí esse olhar e tem que ter essa sensibilidade para as pessoas. Até porque, mais uma vez, a gente está trabalhando com pessoas que, às vezes, não chegou no dia bom,
são pessoas que têm um nível de escolaridade totalmente diferente do seu, e a gente tem que ter o cuidado e alinhar essa comunicação de acordo com as necessidades ou o nível de dificuldade que a outra pessoa tem. De fato, é um papel do RH, né? O nosso papel. E aí a gente continuando um pouco, né, na nossa conversa, né? Vamos falando aqui para a gente, o que vocês estão achando, né, dessas competências, do que a gente está pensando, né, do que a gente separou aqui para vocês, né? E, de fato, um dos pontos que a gente vem reforçando sempre do RH é essa questão da liderança e trabalho em equipe, né? Desse papel que o RH tem, de fato, em contribuir, né, com a equipe como um todo. Não só a equipe do RH entre si, mas a equipe, quando a gente pensa no trabalho, de saber se relacionar com o todo, com todos os colaboradores, né, com os fornecedores, com todos os parceiros do negócio realmente, né, Josi? Sim. E aí a gente trouxe liderança e trabalho em equipe, que são duas competências importantes também. E aí aqui vale ressaltar que quando a gente fala de liderança, gente, a gente não está falando de cadeira, né? Vixe, a Josi caiu? Caiu. Então, gente, aqui continuando, enquanto a Josi volta, tá certo? Sobre essa liderança e trabalho em equipe, né? Que a gente pensou realmente nisso, né? De trazer essa visão que, de fato, o líder em si não é só aquela pessoa que tem um cargo de gestão, tá certo, gente? São, de fato, as pessoas que motivam e inspiram as pessoas, né? De forma positiva, né? Então, o RH em si, ele tem esse papel, né? Esse papel que a gente, de ser parceiro, de estar ligado com as pessoas, né? De inspirar. O RH inspira o desenvolvimento das pessoas, né, de motivar de fato as pessoas a quererem crescer na carreira, a entender o que é o talento da pessoa, o que é que ela pode fazer, né, para fazer com que ela cresça e o negócio também, né? E tomar sobre si essa responsabilidade, né? O RH, o trabalho do RH, para ser estratégico, tem que ter essa grande responsabilidade, né? Entender que o nosso trabalho toca a vida das pessoas, né? E que a gente de fato tem uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente lida com as pessoas, lida com as carreiras das pessoas, com as expectativas, com a saúde, né? Dos colaboradores em si, né? Então a gente contribui muito para o ambiente do trabalho, né? Então é uma responsabilidade muito grande do time de RH. O time de RH, quando não está alinhado com o negócio, ele pode adoecer, né? O negócio. Então, assim, é uma responsabilidade grande. A gente pode contribuir de forma muito positiva, mas de fato a gente também pode contribuir, né, e prejudicar muito a atuação se a gente não tiver essa responsabilidade na nossa atuação, na nossa forma de trabalhar, tá? Josi, se você estiver aqui me escutando, entra no link, né, novamente aqui para a gente poder voltar aqui para a live, tá certo? A gente voltar no nosso bate-papo. Mas enquanto a Josi volta, a gente vai dar continuidade aqui, tá certo, gente? E é isso, certo? Essa questão de participar ativamente do grupo, né, de que faz parte, e cooperar com os colegas de forma estratégica, com a visão sistêmica, né, num ambiente realmente que a gente possa contribuir. Uma das questões também que a gente pode trabalhar aqui das competências é a gestão de conflitos, né? Como a gente estava falando aqui, o RH, trabalhar com pessoas, né? A gente tem que saber lidar com conflitos, com pensamentos diferentes, com expectativas diferentes. Essa questão da comunicação muitas vezes pode gerar de fato conflitos, né? O que não for alinhado, não foi combinado, o que não ficou claro, não ficou entendido, né? Então, essa gestão de conflito é algo muito estratégico, né? Muitas vezes os gestores têm essa dificuldade de fazer essa gestão, né? Gestão de pessoas é com gestores, é importante a gente reforçar isso, tá, gente? Né? Gestão de pessoas não é com RH, gestão de pessoas é com gestores, mas o RH tem um papel fundamental em desenvolver os gestores para que eles saibam gerir conflitos, né? E o RH está aqui mediando, apoiando, dando as instruções necessárias para que os gestores possam, de fato, resolver e alinhar seus problemas com o seu time, mas a gente não pode tirar essa responsabilidade deles, tá, gente? Porque é algo fundamental. Os gestores precisam entender que, de fato, essa responsabilidade, eles têm que saber ter conversas difíceis, têm que saber lidar com essas dificuldades, né? E aí a gente tem que entender que para gerir conflito tem as vantagens, né, que a gente consegue descobrir os problemas existentes e trabalhar isso, né, o que vai gerar novas ideias. E a desvantagem é que, de fato, se a gente não gerir os conflitos, vai desviar a atenção dos colaboradores, vai gerar ressentimento entre os envolvidos. Então, alinhar, clarear e o RH ser esse parceiro,
né, junto com os gestores e com o time, para que tudo fique muito claro e que a gestão de conflito aconteça. Essa questão da inteligência emocional é algo, né, que precisa muito, né, do RH, porque a gente tem que lidar com problemas, a gente vai lidar com colaboradores em momentos de tensão, de dificuldade, né? Então, assim, diariamente surgem muitas dificuldades no RH, né? Quem trabalha aqui com o RH sabe como é, né? E quem deseja trabalhar aqui com o RH diariamente precisa ter essa inteligência emocional. O Josi está voltando. Tá certo, gente? Voltamos. E é sobre isso, né, Josi? O ao vivo faz parte. Caiu, levantou? Voltamos, amiga? Voltamos. Caí, mas levantei. Faz parte esse ao vivo. A gente falando de inteligência emocional, tá aí. Lidar com o ao vivo tem que ter muita inteligência emocional, né, não, Josi? Nossa, Cris, meu Deus. Senhor amado. Mas, enfim, voltamos, né? Então, nós já partimos para a inteligência emocional, né? Foi, a gente está aqui falando, e aí um grande exemplo, né? Saber lidar com os imprevistos, né, Josi? Que diariamente fazem parte da nossa vida. Ai, meu Deus, mas eu não desestabilizei, não, viu? Tá tudo sob controle. Estamos firme e forte. Estamos firme e forte. Tá, então a gente tá. O que você acha, assim, como esse papel, assim, uma dica, né, de como, de fato, a gente trabalhar essa inteligência emocional do RH? Por que a inteligência emocional é tão estratégica para o nosso papel, né, nossa execução diária no RH? Tá. Gente, vou falar aqui um pouco sobre a inteligência emocional. E aí, assim, a inteligência emocional, de uns anos para cá, né, Cris, ela vem sendo muito difundida em todas as áreas, mas sobretudo na área de RH. Porque, de fato, na área de RH é onde a gente recebe as demandas, às vezes são demandas bem complicadas, são pessoas que estão passando por alguma dificuldade, estão passando por algum problema, e a gente precisa ter essa escuta e essa sensibilidade ativa, tem que ter essa sensibilidade e, ao mesmo tempo, não se envolver com os problemas e ter esse discernimento de separar, de que, ok, vou acolher a dor, né, vou acolher o que a pessoa está passando, mas isso não é um problema meu. Eu vou fazer o que eu posso enquanto profissional, vou acolher, vou fazer o que é possível, mas eu não vou me envolver emocionalmente com essa situação, porque a gente já falou também lá no início da live, nós também somos pessoas, né? Nós já temos os nossos, nós já temos essa carga. Então, de fato, a gente não pode se envolver emocionalmente com problemas dos outros. É possível de fazer esse acolhimento. E aí, dentro da inteligência emocional, nós temos alguns pilares, né, que é importante. Nós temos o Daniel Goleman, que é um psicólogo maravilhoso, que trouxe 5 pilares aí da inteligência emocional para a gente poder discutir um pouco aqui. E por que isso é tão importante, né? A inteligência emocional, primeiramente, o que é essa tal de inteligência emocional que as pessoas tanto falam, né? A inteligência emocional é a tá? Então, esse nível de consciência que você tem sobre as suas emoções é a inteligência emocional. Vamos dar um exemplo na prática, né? Para a gente poder entender os meus RHs lovers que estão aí, estão começando agora com a gente, estão entrando agora aqui com a gente. Meu Deus, o que é essa tal de inteligência emocional na prática? Na prática é eu me conhecer ao ponto de eu não me colocar em risco. Por exemplo, se eu sei que tem certas situações que me desestabilizam, se eu posso evitar, eu vou evitar. E eu vou evitar não é porque eu vou fugir, eu vou evitar porque eu me conheço ao ponto de entender que isso vai me desestabilizar, isso vai me comprometer. Então, eu vou evitar. Se eu sei que eu sou uma pessoa extremamente explosiva, e entenda, não é que eu vá passar a ser uma pessoa menos explosiva, não. Se eu sei que tem situações que me deixam explosiva, eu vou dar o tempo que eu preciso para maturar. Por exemplo, o seu líder te chama para conversar. Você é uma pessoa tem um temperamento forte, uma pessoa extremamente explosiva. Você se conhece ao ponto de dizer, líder, me dá 5 minutos que eu vou no banheiro antes de conversar com você. Isso é inteligência emocional. É esse alto nível de conhecimento que você tem sobre as suas emoções. Não é que a gente não vai se isentar de sentir, a gente vai sentir.
Mas como é que eu vou lidar com elas? Tá? Então, quando a gente fala da tal da inteligência emocional que vem tão difundida e é tão importante dentro da área de RH, as pessoas, Cris, inclusive, esperam que a gente tenha essa inteligência emocional. Né? Que a gente sempre se mantenha muito equilibrado, que esteja sempre linda e maravilhosa. Exatamente. Mas por que que você se alterou se você é do difícil. RH? Não estou entendendo. Então, existe essa alta expectativa. Então, de fato, existe. Se levanta e beber uma aguinha, né? Um cafezinho, né, Josi? Exatamente. Isso é inteligência emocional. Eu sei que se eu ficar aqui, eu posso falar coisas que eu não gostaria de falar, vou ouvir coisas que eu não gostaria de falar, eu vou ali, vou passar 2 minutinhos tomar o meu café. Isso, Josi. E assim, eu tô te cortando porque a live tá finalizando, Josi. A gente Ai, tem muito material, mas o horário tá finalizando aqui. Ó, o Instagram é 1 hora, tá no final, né, gente? Então, assim, só para agradecer. O material vai estar disponível lá no workshop, né? Mas obrigada por todo mundo que participou, né? Que estava aqui junto com a gente, né, Josi? É isso. Então é isso, encerramos, né? Beijão. E amanhã nós temos um encontro marcado às 20 horas aqui nesse Instagram e nesse LinkedIn. Então, só fortalecendo, tá, gente? As competências do profissional do RH são muitas. Você precisa muito estudar, se interessar, né? Se dedique à sua carreira. Mas o mercado é amplo e tem espaço para todo mundo crescer. E, de fato, você conquistar o seu espaço, né? Então, eu e a Josi estamos aqui hoje trazendo essas informações para ajudar a sua atuação profissional, ajudar você a ingressar. E os insights que você tiver, né? Pode chamar a gente para conversar, para trocar uma ideia. Entre no nosso grupo lá do workshop, né? Que realmente a gente vai estar botando material lá hoje. Né? E a gente acabou o nosso tempo, a gente não conseguiu trazer todo o nosso material, todas as informações, né? Assim, mas só para fechar, o último slide fala isso, né, Josi, sobre o grande papel do RH, né, de continuar o último slide. O último slide. Né, que o RH tem muitas oportunidades de aprendizagem para profissionais de RH. Né? Então, e continue estudando, continue se esforçando, como a Luana colocou aqui, a Alessandra também, todo mundo que participou. Né? Busque, porque é sobre você, né, Josi? É esse compromisso que você tem firmado com a sua carreira, né, com a sua atuação, e eu não posso me abandonar. Eu tenho que me priorizar, eu tenho esse compromisso comigo. Então, é nisso que a gente vai, essa mensagem que a gente finaliza hoje aqui. É isso, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada por vocês estarem com a gente aqui, tanto no Instagram como no LinkedIn. Essa aula vai ficar salva, tá? Então, compartilhem, enviem para as pessoas que estão precisando dessas informações. Entre no nosso grupo e fique ligadinho com a gente, né, Josi? Amanhã tem mais. Então, a gente vai trazer muitas informações para vocês. Vai mesmo, estamos ansiosos para amanhã. Beijão, boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Aí a Fernandinha. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Até logo. Tchau, Josi. Obrigada. Tchau.